A gente passou agora aqui conversando com o candidato Paulo Calef. Ele não nominou, né, diretamente qual seria esse jogador de exceção que ele diz ter negociações agora, que ele tem tratado. Queria saber do senhor também, se o senhor também segue nessa linha de tentar contratar jogadores que sirvam para trazer o torcedor nesse momento, se a ideia é fazer um 2026 logo na largada com reforços de expressão também. Olha, no nosso entendimento, o time do Grêmio precisa ser remodelado. É claro que o grupo já é um grupo bastante numeroso e nós temos que adequar o tamanho do grupo para poder trazer os jogadores que nós queremos, para reforçar, porque a gente entende que sim, o grupo precisa de reforço para o Grêmio ter um time competitivo. Um dos nomes que foi citado, Odorico, foi o nome do Pedro, que foi citado em rede social, e eu não estou nem perguntando em cima do nome do Pedro propriamente, não é em cima disso. Mas do Pedro do Flamengo, para quem não sabe, isso rolou nas redes sociais como uma especulação de algum contato que o seu departamento... dele é até metade do ano que vem, né? Isso. A pergunta que eu faço, o senhor é economista, conhece muito bem as finanças do Grêmio, foi um crítico importante dessa gestão nas finanças, e a pergunta que eu faço, o Grêmio suporta negócios como o Pedro ou como um grande nome que o Calef pretende trazer em cima de um outro modelo de negócios? Como que o Grêmio pode receber um jogador como esse? César, vamos responder por partes. Eu penso que esse nome que é falado pela outra chapa, que circula o nome, tu falaste o nome, a gente vinha escutando porque parece... Karim Benzema. Tinham dito que ia ser anunciado, é um nome que vem circulando há semanas e que vai ser anunciado e vai ser tirado fotografia com a camiseta do Grêmio. É um jogador, César, que ganha 40 milhões por mês. A torcida do Grêmio, 40 milhões por mês é 2 vezes a folha do Grêmio. Então, o Paulo Calef vem há semanas com esse assunto e aí faz todo o mise-en-scène para anunciar nada. Que não pode anunciar o jogador, que não pode anunciar o patrocinador, que não pode anunciar, mostrar documento que ia assinar. Então, sinceramente, eu fiquei pensando que isso aí é até debochar da torcida do Grêmio. Querer que a torcida do Grêmio caia nisso, porque esperou ser 2 horas da manhã na Arábia Saudita para não anunciar nada. Apenas rumores. Com relação ao tamanho da folha do Grêmio, nós temos preocupação com isso, sim. Nós temos muita preocupação, César, que o Grêmio precisa se reorganizar financeiramente e é para isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar para reorganizar o Grêmio financeiramente. Uma das nossas propostas é reduzir o endividamento do Grêmio até o final da nossa gestão. De forma alguma o Grêmio pode diminuir, aumentar o endividamento, mas o que nós queremos fazer também, porque o Grêmio é um clube de futebol, é ter um time competitivo. E para ter um time competitivo, nós temos que adequar o tamanho do grupo atual, reduzir a folha e trazer jogadores que reforcem o time. Porque eu acho que tu, como gremista, concorda que o time do Grêmio atual é insuficiente. Odorico, te fazer uma pergunta sobre essa montagem, já que a gente está no futebol, né? Sobre essa ideia de montagem do grupo e do que vai ser trazido de contratações para o começo do ano, para começar a temporada. Eu sei que no projeto tem muitas questões para gerar novas receitas, mas certamente será fundamental aquele gás inicial já para contratar e ter um time forte no começo do ano. E a gente está vendo assim que as contratações que o Grêmio tem feito, e o Inter também, elas estão girando na faixa de 4, 5 milhões de dólares, né? E de jogadores que não são tão expressivos assim. Está muito caro contratar. Se o Grêmio quiser, por exemplo, continuar com o Arthur, que tem um contrato de empréstimo até metade do ano, acho que a Juventus não vai aceitar um novo empréstimo, vai ter que comprar, e vai sair mais caro do que isso. De onde virá essa receita neste primeiro momento? O que tem de planejamento para gerar receita imediata? Será um aporte do Celso Rigo, de algum outro investidor, tem algum outro projeto? Como isso vai funcionar? Gabar, nós estamos trabalhando algumas linhas. Obviamente que o clube precisa de um aporte inicial para começar a funcionar e começar com condições de fazer frente aos seus compromissos de folha de pagamento, fornecedores, etc. E nós temos algumas alternativas, nós temos pessoas importantes que estão nos apoiando. Pode ser um caminho de formar um fundo inicial,
de tal forma que a gente consiga um capital de giro para começar a tocar o clube e, ao mesmo tempo, já usar algum recurso para reduzir o endividamento. Porque nós temos que fazer as duas coisas juntas. Nós temos que diminuir o endividamento do Grêmio, pagar menos juros, e nós temos que reforçar o time. Para a questão de reforçar o time, Gabardo, nós vamos trabalhar com um refinamento na busca de jogadores. Nós queremos utilizar dados, por exemplo, da StatsBomb, do Skill Corner, que são os principais bancos de dados que existem no futebol mundial, e com uma ferramenta que nós teremos lá, que foi desenvolvida por nós, pela nossa chapa, nós teremos condições de refinar a busca de jogadores e reduzir o número de erros nas contratações, porque é muito importante que o Grêmio erre menos, porque errar em futebol, tenho repetido isso, é muito caro. Aliás, o César, na entrevista que a gente fez, da última vez lá em GZH, né, na sabatina anterior que a gente fez, o Odorico falou sobre isso, sobre a formatação do departamento de futebol e da figura daquele profissional que seria o chefe do scout ali, que vai ter um trabalho... Head Scout, né, que vai ter um trabalho importante dentro do departamento de futebol. Esse profissional, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais como vai funcionar essa função. Ele já está definido? Ele está dentro do Grêmio? Ele vai ser buscado fora do Grêmio? Ele está em outro clube? O que tem sobre isso? Gabardo, nós temos um nome em mente e, ganhando a eleição, a gente vai começar a acelerar essas coisas todas. Do nome do Head Scout, contratar o Head Scout. Esse Head Scout ele vai ser a pessoa que vai coordenar os analistas de mercado e os analistas de desempenho. E a partir daí, eu pretendo que a gente tenha no departamento de futebol um comitê que decida as contratações. E eu tenho dito isso, eu vou assinar contrato de jogadores que venha um documento com os nomes da comissão técnica, do coordenador, do gerente executivo, do head scout, do vice de futebol, onde todos informam que houve consciência que aquele jogador é o jogador que eles consideram adequado. Dorico, para evitar que aconteça o que parece que acontece, que alguém indica um jogador e o clube sai contratando e depois o treinador não queria, o gerente executivo disse que não era bem isso. Então nós temos que ter isso, essa responsabilidade com o dinheiro do clube. Para entender assim também, por conta do futebol ser o carro-chefe do clube, né? E o senhor tem a presença do Fábio Rigo, tem a proximidade do Celso Rigo, a gente vê ele sempre com o senhor nos eventos, manifestou mais de uma vez, diversas vezes, a questão do apoio, mas há a garantia de que, caso a sua chapa vença a eleição, vai ocorrer um aporte do Celso Rigo, ou de outras pessoas da chapa, ou de outros empresários que vocês conversam? Tem isso certo, definido? Vai ser um caminho que vai ser adotado para ter essa largada? Marco, nós temos algumas alternativas para buscar esses recursos. Com certeza o Celso Rigo é uma pessoa que sempre ajudou o Grêmio e claro que, havendo uma necessidade na nossa gestão, ele vai ser uma das pessoas que vai nos ajudar. Essa relação e a pergunta do Marco e é algo que está assustando o torcedor. Nós tivemos no mês passado dificuldade de pagamento de salário. Esse mês os salários estão em dia, mas com muito esforço. O Grêmio parece que pode operar aí até o final do ano com uma dificuldade de caixa perto de 100 milhões, né? Se fala entre 100 milhões e 150 milhões. Que plano de ação, Odorico, pode ser feito numa situação como essa, nesse curto prazo? Porque o Grêmio, com relação ao Celso Rigo, e é preciso que sempre que a gente valorize muito o Celso Rigo, tá? Todo mundo que está no esporte precisa valorizar muito. O Grêmio deve perto de 100 milhões de reais para o Celso Rigo. 100 milhões. E isso é um valor, assim como o Marcelo Marques, que agora botou 60 milhões. Como que o Grêmio vai virar autossustentável numa situação como essa? César, nós temos uma novidade no Grêmio, que é a Arena, que o Marcelo Marques nos entregou. Temos tido a colaboração do Celso Rigo, sempre importante, uma pessoa que merece todo o respeito, todo o carinho do torcedor gremista. E temos a Arena, que foi o presente do Marcelo Marques. E eu sempre ressalto que o presente do Marcelo Marques não se esgota em ter entregue a Arena para nós, mas sim o potencial de receitas que a Arena tem. Nós precisamos trabalhar esse equipamento e tirar da Arena todo o potencial que ela pode nos dar. Nós temos uma estimativa de mais de 100 milhões de reais por ano.
Então, se nós conseguirmos ajustar o fluxo de caixa do Grêmio e conseguirmos fazer a Arena, colocar para dentro do Grêmio esses recursos, existem algumas travas que foram colocadas. O Grêmio pode ficar com 70% da receita da Arena, fora a de jogo, que é 100%. Nós temos condições de, com essa fonte nova de recursos, ir adequando a situação financeira do Grêmio, e a nossa ideia, ao contrário do que se pensa, nós não queremos dever 100, 200, 300 milhões para o Celso Rico. Ao contrário, eu quero pagar o Celso Rico. Eu quero que o Grêmio não tenha dívidas. Claro que é um trabalho de médio e longo prazo, mas tem que começar. Um dia ele tem que começar. E se nós ganharmos a eleição, isso vai começar na segunda-feira. O que também deve começar na segunda-feira, né, Odorico? Imagino que já que vocês estão viabilizando, estudando reforços, estudando as questões do grupo, as questões financeiras, parte importante dessa figura, desse todo planejamento, é a questão do técnico. Que definições que você já tem nas avaliações feitas pela manutenção do Mano, daqui a pouco buscar um outro nome? Como é que se trabalha a questão técnico na chapa? Marco, eu vou repetir o que eu tenho dito já em alguns programas. Aliás, este é o 25º programa de entrevista que eu participo, desde que estou na campanha. Eu tenho repetido que o Grêmio vive um momento delicado no campeonato, embora a gente esteja um pouco afastado ainda, mas o campeonato é muito traiçoeiro, e nós entendemos que não é momento de falar em técnico ou especular nomes de técnico, até porque eu entendo que o Mano Menezes é um bom técnico, e a gente vai avaliar no final do campeonato, dependendo do desempenho global do time, como chega ao final, se nós vamos fazer alguma mudança ou não. Mas a gente tem uma temporada atípica em 2026, o Brasileiro vai começar no final de janeiro, né? O que não era praxe nos últimos anos, e o Gauchão um pouco antes. Esse tempo entre uma transição de uma gestão para outra, de daqui a pouco, de uma estrutura do futebol para o ano seguinte, como é que está sendo trabalhado isso? Porque vai ter que trocar praticamente o pneu com o carro andando. Como é que vai ser isso? Lucianinho, eu pretendo, vencendo a eleição, imediatamente entrar em contato com o presidente Alberto Guerra e pedir a ele que acelere essa transição. Não, a posse tem prazo estatutário, mas para nós termos acesso aos documentos, contratos dos jogadores, enfim, a folha de pagamento e diversas coisas que são importantes para a gente acelerar essa tomada de decisões, e eu tenho certeza que ele não vai colocar obstáculo nisso. Nós provavelmente tomaríamos posse lá no início da primeira quinzena de dezembro, mas podemos já começar agora, teremos um mês de trabalho antes da posse para ajustar muitas coisas que precisam ser ajustadas. Ô Dorico, já que o Marco perguntou sobre técnico, eu vou perguntar sobre executivo, né? Que a gente tem perguntado também, eu gostaria de atualizar para ver se tem alguma novidade. Tem um nome que está circulando, aliás, também do lado da Chapa 1, que é o do Rui Costa, né? E o Rui Costa é um nome lembrado também, eu acho que pela qualidade que ele tem como profissional, acho que é um executivo top de linha do futebol brasileiro. Podia entrevistar ele, Gabardo, um dia aqui no Show dos Esportes, e ele... Claro, ele está trabalhando no São Paulo, mas ele não fecha portas para o Grêmio. Mas então eu queria saber se tem, Odorico, alguma atualização, algum avanço. Esse é um nome que está sendo considerado. A questão do executivo em caso de vitória na eleição. Gabardo, o nosso executivo está trabalhando e nós não faremos o que o outro candidato fez, que foi colocar uma pessoa sem experiência nenhuma, quando ele era vice-presidente de futebol, na gestão do futebol do Grêmio. Nós teremos sim um executivo experiente, um executivo que conhece o mercado, um executivo que vai nos ajudar a resolver essa questão do grupo de jogadores grande e sem a eficiência que nós entendemos que tem que ter, caro e sem o retorno desportivo adequado ao custo da folha.